Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O versículo 3... E é isso que nós vamos começar aqui a ministrar nessa manhã. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. O próximo versículo. Porque assim como um só corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros. Olha para a pessoa do lado e fala: você faz parte de mim. E eu faço parte de você. E nós somos membros, aleluia, de um só corpo. Assim também nós, o próximo versículo. Tendo, pois, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Os dons vêm segundo a graça, um favor imerecido. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dedique-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmerece-nos fazê-lo. Próximo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberdade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remisso, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação. Na oração, perseverantes. Compartilhar a necessidade do santo, praticai hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoai. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não tomais a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmo, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Aleluia. Pai querido, obrigado por essa manhã, obrigado por tudo que o Senhor está fazendo aqui, Pai. Pai, obrigado, Pai, porque nós já sentimos a Tua presença, nós já contemplamos, Pai, a Tua glória, nós já ouvimos, Pai, testemunho tão maravilhoso do que o Senhor está fazendo no nosso meio. Pai, e eu acredito que o Senhor está nos preparando para algo muito maior. Pai, eu acredito que essa igreja está sendo preparada para viver os melhores dias na face da terra, os melhores dias de glória, de revelação, Pai, os melhores dias, Pai, onde nós vamos para expressar realmente Cristo a esse mundo. Pai querido, me conduz aqui nessa manhã, dá-me sabedoria, ilumina minha mente, que cada um possa sair daqui, Senhor Deus de poder, fortalecido, alimentado pela palavra que é o pão vivo que desceu do céu. Cristo, abre os nossos olhos, Pai, para contemplar a Cristo, para ver, para ter revelação, porque assim nós somos transformados ao contemplar a Cristo. Obrigado, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Romanos capítulo 12, nós começamos no capítulo 1, capítulo 12, versículo 1, onde diz que nós precisamos nos oferecer, ser um sacrifício ao Senhor.
ser uma oferta ao Senhor. Eu disse domingo passado, assim como Cristo se ofereceu por nós, Cristo morreu na cruz para perdão dos nossos pecados, Cristo viveu, ele disse, eu não vim fazer a minha vontade, mas ele veio fazer a vontade do Pai, assim como ele negou-se a si mesmo, fez a vontade do Pai, morreu na cruz, pagou o preço da nossa dívida, da nossa redenção, ele foi uma oferta a Deus para as nossas vidas. Ele trocou de lugar comigo e por você. Ele se fez pecador para me dar a justiça dele. Ele se fez maldição para que eu possa ser abençoado. Diga, eu sou abençoado por causa de Cristo. Cristo se fez maldição para me dar a bênção dele. Cristo se fez pecador para me dar da justiça dele. Cristo tomou o meu lugar. Ele se ofereceu totalmente. Ele não precisaria, ele era Deus, ele era perfeito. Mas ele foi uma oferta. Então Paulo no capítulo 12, versículo 1, ele está dizendo agora, você é essa oferta, Pastor Márcio, a igreja. Uma oferta a Deus. O seu corpo é uma oferta. O estar aqui é uma oferta. O caminhar com Deus é uma oferta. As mãos fazendo aquilo que é bom é uma oferta. Os olhos olhando aquilo que é puro é uma oferta. Os ouvidos escutando aquilo que vale a pena escutar é uma oferta. O meu corpo ao levantar as mãos é uma oferta. O meu corpo ao estar aqui e a obedecer ao Senhor é uma oferta ao Senhor. Mas Paulo também diz, não é só necessário você oferecer o seu corpo. O capítulo 2 diz, não se conformeis com esse século. Diga, não se conforme com esse sistema. Paulo está dizendo, além de eu ser uma oferta, a segunda coisa, eu não posso me conformar, eu não posso entrar no padrão do mundo, eu não posso ser como o mundo, eu não posso viver como o mundo. Quem dita as regras não é o mundo, as minhas regras vêm do reino que eu pertenço ao Senhor, aleluia, e o Senhor, Ele é rei, Jesus é rei, e Jesus, Ele estabelece todas as coisas por princípios. Então existem leis no governo de Deus. E quem faz parte do governo de Deus não vive segundo o princípio desse mundo, não vive segundo a lei desse mundo, mas vive segundo a vontade de Deus, amém? Agora, Paulo diz, não se apadrone a esse mundo, mas também transformai-vos a vossa mente. Diga, minha mente precisa ser transformada. Eu preciso passar por um processo de transformação. Como que isso acontece? Pela palavra de Deus. Nós domingo passado falamos que pela palavra de Deus nós somos renovados. As coisas velhas, os pensamentos velhos, a forma de viver, como é mudada, pastor? Através do ouvir. A fé vem pelo e o ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus não é simplesmente uma palavra. A palavra de Deus é o verbo que fez carne. Quem é o verbo? Jesus. O que você está ouvindo? Você está ouvindo de Jesus aqui. Então você nesse momento está recebendo de Jesus para dentro de você. Ao momento que você ouve, você está colocando uma substância nova e uma substância velha, ruim, está saindo de dentro de você. Por isso que Paulo diz que para você viver a vida cristã sendo uma oferta, entregando o seu corpo, não se conformando com o mundo, com o sistema, e transformando a sua mente pela renovação da palavra de Deus. O estar aqui, o Espírito Santo está trabalhando na sua vida. Você está sendo transformado ao ouvir essa palavra. E Paulo dá essas duas chaves. Para que nós possamos agora viver em comunidade. Para que nós possamos agora viver servindo uns aos outros. Paulo vai falar agora. E o capítulo 12. Paulo vai falar agora. O capítulo 12, versículo 3. Coloca para mim. Paulo vai começar agora a trazer algo para nós. E o que Paulo vai dizer? Porque pela graça que me foi dada. Ele está dizendo assim, porque o que eu recebi foi um favor imerecido. O que eu recebi foi graça de Deus. E pela graça que me foi dada, eu digo a cada um dentre vós que não pense o quê? Não pense o quê? De si mesmo o quê? Além do que convém. Você sabe que a vida da igreja, ela é expressada pelo funcionamento do corpo. Você está aqui e você é o corpo. Mas dentro do teu corpo, existem vários membros. E sabe como que a vida de Deus se manifesta? Pelos membros.
Então, quando eu entendo que a vida da igreja ela é expressada pelo funcionamento de cada membro possui uma função de acordo com o dom que foi dado. Diga o dom. Diga, eu recebi um dom. Você recebeu um dom. Talvez você não saiba. Talvez o teu dom esteja escondido. Mas cada um de nós, pelo menos um dom você tem. Mas agora você talvez não descobriu o dom. Mas o que Paulo está dizendo, que para nós agora usarmos esses dons, nós temos que usar esses dons em harmonia. Diga harmonia. Diga, eu tenho que servir em harmonia. Eu tenho que viver em harmonia. E Paulo dá a primeira coisa para viver em harmonia: não pensar além mais de mim mesmo. Tem gente que tem um pensamento, uma autoestima muito alta. E isso é ruim para a igreja. Para viver em comunidade, para viver igreja, para expressar Cristo, você não pode pensar além e nem menos. Você tem que pensar segundo aquilo que você é. Pastor, o que é pensar? O que é esse pensamento que vem além? Você sabe de uma coisa? Que um dos obstáculos maior é esse pensamento. Porque esse pensamento, quando eu penso que eu sou além, gera em mim uma arrogância. Gera em mim um sentido de ser superior. Não, essa igreja só está aqui porque eu sou pastor dessa igreja. Não, essa igreja está aqui porque eu oro mais do que o Léo, que o Espírito Santo mandou ele orar 1h30. Eu oro 5 horas por dia. E não tem ninguém mais santo do que eu. E aí eu começo a me sentir além daquilo que eu sou. Porque não tem a ver comigo. Tem a ver com a graça que eu recebi do Senhor, que é o dom de edificar a igreja. Aleluia. Agora uma coisa eu sei. Deus me chamou para edificar essa igreja. Deus me chamou para ser autoridade. Isso eu sei. Mas eu não posso usar isso para ser além. É alguma pessoa que chega aqui e fala: pastor, eu estou aqui, olha, e essa igreja depende de mim. Se eu não estiver aqui, essa igreja, onde eu estiver, a coisa não vai dar certo. O que é isso? É pensar além. Não, eu não sei como é que essa igreja está de pé ainda. Se eu sair daqui, isso aqui desmorona. Não, a igreja é de Jesus. Quem sou eu? É pela graça que eu estou aqui. Então Paulo está dizendo: eu não posso ser um pensamento que eu sou o pastor melhor do mundo. Ou eu estou falando de mim, que cada um fala de si, né? Que pode ser a melhor pessoa do mundo. Não tem ninguém mais maravilhoso do que eu. Eu sou maravilhoso. Eu sou perfeito. Isso é soberba. Isso é arrogância. E sabe de uma coisa? Isso manifesta em algumas áreas. Esse pensamento que você tem além, ele é muito ruim. Nós precisamos fazer exatamente aquilo que Deus confiou nós para fazermos, mas não pensarmos além. Eu quero trazer algumas coisas aqui, porque existe duas formas. Existe aqueles que pensam que tem uma autoestima, diga autoestima, e tem aqueles que têm o quê? A baixa estima. Isso também é terrível. Um é ruim e o outro também é ruim. Porque a baixa estima, ele todavia, ele pensa excessivamente tudo que baixo. A atitude dele, da baixa estima, ela produz amargura e produz comiseração. Essa palavra às vezes fala um pouquinho. O que é isso? Ah, dó de mim. Não, ninguém olha para mim. Eu cheguei aqui, ó. Não. Ah, não. Aquela pessoa, olha, aquele ali, ó. O que tem autoestima fala assim: não, eu dou conta. O que tem baixa estima fala assim: não, eu. Ah, não, eu vou ficar sentadinho aqui. Deixa eu quietinho. Eu não. Ou ele usa, e aquilo gera uma amargura, porque ele começa a ver os outros sendo usados por Deus, ele começa a ver os outros se destacando, e aí ele fica assim: não, mas eu sou humilde, eu não quero isso para mim. Não, mas isso é uma baixa estima. Para a obra de Deus, você tem que não ter essa baixa estima, mas também não pode ter essa autoestima, porque um fala: não, pode deixar que eu dou conta, eu consigo fazer. O outro fala assim: não, eu não fui chamado para isso, eu não dou conta de nada. Então é o oposto um do outro. Mas sabe de uma coisa? Para a obra do Senhor, para viver igreja, temos que ter equilíbrio. Diga equilíbrio. O equilíbrio, ele é maravilhoso, nós precisamos ter um equilíbrio. E a palavra de Deus diz que nós devemos pensar, cadê o versículo? Pensar segundo a medida da fé que Deus nos deu.
Diga, medida de fé. Paulo está dizendo, eu não tenho que pensar além e nem menos. Eu tenho que pensar de mim segundo a medida de fé. Você sabe que você que está aqui, você já aceitou Jesus, você já nasceu de novo. Você tem uma fé, a fé que uma vez nos foi dada. Deus te deu um nível de fé. E esse nível de fé que Deus te deu é a fé que você tem para exercer algo para Deus. Diga amém. A fé que você recebeu é na proporção que você precisa, porque você é um membro do corpo. Diga membro do corpo. Membro do corpo é para servir o corpo. E Paulo está dizendo, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um entre vós que não pensei de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida. Eu vou dizer uma coisa, tem gente que tem fé para profetizar. Ele levanta, ele não tem medo, ele chega e fala assim, eu creio que Deus está falando comigo assim, eu creio que Deus está falando com você, a palavra é essa. Mas tem gente que não tem essa ousadia, essa fé, mas tem gente que tem uma fé para orar com o enfermo. A pessoa está enferma e ele fala assim, não, vem aqui, eu vou orar com você agora e Deus vai ser curado, porque ele recebeu esse dom. Mas tem gente que não consegue orar com o enfermo. Não, quem sou eu? Vou orar com o enfermo? Não. Então, você tem que usar isso que Deus te deu segundo a fé. Diga a fé. Então só que você precisa entender que você recebeu algo da parte de Deus. E às vezes você vê uma pessoa sendo usada poderosamente no dom, né, orando, as pessoas sendo curadas. Outro, nossa, como aquele é ousado. Mas Deus te deu a fé para você se mover em algo que Deus te deu também, que é um dom que você tem. Só que você às vezes não percebe que tem esse dom. Então Paulo vai dizer, não pense além, não pense menos, mas se mova segundo a fé que Deus te deu. Então fica tranquilo, porque você não vai se comparar com ninguém. Nem todos os membros do corpo são iguais. O pé não é igual à mão. Os dedos não são igual um ao outro. Fica tranquilo. Coloca a mão do seu irmão do lado e fala, relaxa, irmão. Fala assim, relaxa. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Não fique preocupado com o irmão, tanto que ele é usado, ou com o outro. E se você deseja, Deus vai te usar também. Mas não queira usar isso para dizer eu tenho, eu sou, eu posso. Não, isso é arrogância. Amém. Paulo vai dizer outra coisa. Pense com moderação. O que é moderação? Pense com moderação. Você precisa pensar com moderação é ter um equilíbrio, digo equilíbrio. É ser equilibrado. Pense com moderação. Não pense além, não pense abaixo, mas pense com moderação. Cada um de nós somos importante para a edificação da igreja. Eu vou dizer uma coisa, nenhum que está aqui, seja o mais pequeno, seja o menos instruído, nenhum é insignificante. Todos que estão aqui, Deus te fez significante. Talvez você não saiba o valor que você tem. Talvez você não saiba o potencial que Deus colocou dentro de você. Você precisa descobrir. Você precisa vir ouvir a palavra. Você precisa se conhecer. E como que eu me conheço, pastor? Conhecendo o verdadeiro. Quem é o verdadeiro? Diga, é Jesus. Quanto mais você conhece a Jesus, mais você é transformado segundo a imagem dele. Porque ele é a imagem do Deus invisível. Nós somos deuses? Não, nós somos filhos de Deus. Aleluia. Paulo diz então, não pense além, não pense a mais, pense com moderação. Você é importante para a obra. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7. 1 Coríntios 4, 7. Coloca para mim. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu, que não tens recebido? E se recebeste, por que te glorias, como se não tivesse recebido? Que Paulo está dizendo, ei, se você recebeu algo de Deus, por que está te gloriando? Se não é teu, foi Deus que te deu. E se recebeu, por que você também não usa? Um gloria, outro despreza. Como que eu faço com isso? Diga, moderação. Sabendo que eu recebi pela graça de Deus. Sabendo que eu vou servir pela graça de Deus. Sabendo que eu sou importante para essa obra. Pense segundo a medida de fé. Aleluia. Tiago, capítulo 1, versículo 17. O que diz ali? Toda o quê? Sabe o que é dádiva? Dádiva é coisa boa.
E todo o quê? Todo o dom perfeito são da onde? Não, tudo que Deus te deu veio do alto, irmão. São do alto, desce do Pai das luzes, em quem não pode existir variação nem sombra de dúvida. Tudo aquilo, todo dom vem de Deus, vem do alto. Então não se glorie com aquilo. Tem muita gente que se gloria tanto com aquilo que recebeu, irmão. Mas sabe por que você recebeu? Olha para a pessoa do lado, diga: o que eu recebi é para te servir. Não, fala isso para ele. Os meus dons, os meus talentos, eu recebi para você. Não é para me gloriar e dizer eu sou melhor que você, eu sou mais bom que você. Não, eu estou aqui para te servir. Paulo está dizendo a forma que nós devemos viver a igreja. Senão, nós vamos ser muito avarentos, egoístas, ou low esteem, ou high. Aleluia. E Paulo vai dizer que esse dom é segundo a graça. O que significa dom? Dom vem da palavra charisma, no original, que significa como algo que nós recebemos. Charisma é duas palavras, charisma. Char significa no hebraico, por que você fala isso, pastor? Porque tem que ver o original. Graça. Diga: o dom é pura graça e favor. Eu não mereço. Graça é um favor eu não mereço, mas Deus, pela sua graça e bondade, Ele me dá algo para me servir o corpo de Cristo. Os dons são para a edificação da igreja. Por que Deus me dá esses dons? Para edificar. Diga: edificar. O dom é como uma ferramenta. Quando você vai a uma construção, você precisa ter o quê? Sem ferramenta você não executa? A obra de Deus é a mesma coisa. Deus te deu ferramentas para você usar. Mas a obra que você está edificando é a casa de Deus. Diga: a casa de Deus. Se é de Deus, quem vai habitar nela? Eu podia jogar para uma outra pregação aqui, agora entrar num outro. Mas vamos continuar aqui. Você está na construção da casa de Deus. Você é a habitação de Deus no Espírito. Mas Deus quer construir um edifício grande, aonde é o ajuntamento de todos os membros funcionando num só corpo. Uma casa para Deus. Uma morada para o Pai. Uma noiva para o Filho. E isso fica para outra hora. Mas isso é maravilhoso. Deus é lindo. Então os dons são para a edificação da igreja, visando o crescimento, porque Paulo fala que tudo ajustado, é verdade? Juntas, ligado, todos os membros juntados um no outro, eles servem que? Para aperfeiçoar, treinamento, mas serve também para a expansão, para o crescimento. Como que uma igreja cresce, pastor? Nessas bases, não se considerando superior, nem baixo, sabendo quem você é em Deus, sabendo que o que você recebeu de Deus não é para você, benefício próprio, mas é para servir alguém, sabendo que você faz parte de um corpo, diga um corpo. E o corpo, ele está aqui para quê? Para se expressar. Nós expressamos Cristo aqui na terra, amém? Mas esse corpo precisa se manter vivo. Como que o corpo se mantém vivo? Pelo cabeça e pelos membros. Todo membro. Qual é a função do membro do corpo? Make sure que o corpo esteja funcionando corretamente. O coração está batendo, mas o rim também está ali, unido. O estômago, quando você pega o alimento e coloca, o estômago entra em ação. E de repente o rim, e o coração continua batendo. E o sangue continua pulsando na sua veia. E os dedos funcionando. E os pés andando. E os olhos vendo. E os ouvidos ouvindo. O que é isso? Harmonia. Cada um... Peguei aqui agora. O que eu usei? Eu usei o quê? A mão funcionando. Mas sem a mão também, não tivesse os dedos, não pegaria. Então essa é a perfeição do corpo. É tudo em harmonia, funcionando com harmonia para que tudo vier funcionar perfeitamente. Mas quem que mandou os comandos para a mão? A mente, o cérebro. Cristo. Os dons são meio de Deus suprir as necessidades espirituais, materiais e emocionais para os filhos.
não devemos confundir dons com talentos naturais. Escuta aqui, pastor, o que é isso? Diga dom e talento natural. Só tem dom, escuta aqui, só tem dom, porque isso vem de Deus. Talentos naturais, todo mundo tem também. Dom vem de... Dom é pelo Espírito que você recebe. Mas você só pode receber um dom do Espírito se você nasceu de novo. Diga, nasceu de novo. Se você aceitou Jesus, nasceu de novo, Deus te dá dons agora para você edificar a igreja. Mas talentos, pastor, o que é talento? Talento, eu vou dizer uma coisa, existe muito talento que você pode ter. Tem gente que é professor. Professor é uma habilidade, é um talento natural. Diga natural. Se você estudar, você pode ser um professor. Todo mundo aqui pode dar aula. Não, eu não posso. Se você praticar, se você estudar, e se você quiser, você pode ser um professor. Verdade ou não? A não ser que você não queira. Mas agora, quer dizer que esse professor, ele tem um dom espiritual? Não. Agora, Deus pode usar esse dom natural dele e fazer dele um mestre na casa do Senhor. Escuta aqui, é diferente. Aí agora ele recebeu um dom espiritual. E Paulo diz que aquilo que é natural é como esterco. Isso aqui vai ficar pesado agora. O que isso quer dizer? É que o que eu recebi no natural é apenas um adubo para aquilo que Deus já me deu no espírito. Então, agora Deus pode potencializar. Vou dar outro exemplo. Por exemplo, um vendedor. Vendedor, você pode treinar uma pessoa a vender alguma coisa. Ele pode adquirir uma habilidade natural de vender, de ser bom. Mas Deus pode usar esse vendedor e tornar ele um grande evangelista. Não para vender o evangelho, mas para pregar o evangelho com ousadia. Quando Deus coloca esse dom dentro dele de evangelista, ele vai fluir naquilo automaticamente, numa velocidade que você olha e fala, meu Deus, como que ele consegue falar, né, irmão Sérgio? Como que ele consegue falar com as pessoas? Como que ele consegue trazer as pessoas? É porque tem um dom que Deus colocou dentro dele. E aí e você olha para ele e você fala, meu Deus, eu queria ter esse dom. E é um dom bom, você pode pedir a Deus. Mas ele recebeu. Mas talvez você tenha um outro dom que vai completar com o dele, porque nem todos os membros, nem todo o organismo é igual. Os membros são iguais. Um precisa do outro. Olha para a pessoa de lá e diga, eu preciso de você. Fala assim, não deixe de usar os seus dons. Os teus dons, eu preciso dele. Então Deus pode, só que tem uma coisa. Quando você entende que você tem esse dom espiritual, você vai fluir de uma forma sobrenatural. Só que você tem que falar, não, mas eu sempre fui, eu sempre não. Coloca aquilo como Paulo fala, sabe, tudo que eu tenho diante da revelação é como apenas um adubo para aquilo que deveria. Eu falei, eu sou o que eu sou pela graça de Deus. E essa graça não foi em vão na minha vida. E Paulo diz, eu trabalhei muito mais do que os outros. Não eu, mas aquilo que eu recebi do alto, do Pai das luzes. E se eu tenho que me gloriar, eu me gloriarei em Cristo. Eu me gloriarei na cruz de Cristo, aonde eu estou crucificado. Porque não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Seu evangelho não tem glória humana, não tem aplausos humanos, não tem cara, você é o bom, não, o bom é Ele. Eu sou filho do bom, eu sou filho do bom, mas Ele está em mim, porque Ele está em mim, eu consigo fluir em bondade, eu consigo fluir em amor, eu consigo fluir, amém. Glória a Deus, vamos para frente, Jesus me ajuda aqui, ainda tem tempo, ainda tem. Agora nós não devemos confundir, irmãos, nós estamos numa aula, quase uma escatologia aqui. Agora nós não devemos confundir frutos do Espírito com dom. Escuta aqui, fruto do Espírito é uma coisa, dom é outra coisa. E o fruto do Espírito é Gálatas. Primeiro, o fruto do Espírito é, diga, amor. O fruto do Espírito é amor. E depois de amor vem alegria, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. E contra todas essas coisas não há lei. Porque é o Espírito que está agindo aqui. É fruto do... Escuta aqui, não é os frutos, não é no plural. É fruto, é um só. E eu vou ensinar uma coisa para você, talvez você não viu. Só existe um fruto, diga o amor.
E todos eles caminham no fruto do amor. Você vai ter bondade porque você ama. Você vai ser benigno pelo amor. Você vai ser legalzinho pelo amor. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 3 que eu vou ensinar um caminho maior. E esse caminho é o amor. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu falasse muitas coisas, se não tivesse amor, nada disso me adiantaria. Eu poderia vender tudo que eu tenho e dar aos pobres, eu poderia fazer muitas obras. Se tudo isso eu não fizesse com amor, isso nada valeria. Esse é o caminho. Então o fruto é o Espírito Santo que manifesta quem Ele é em nós. Frutos do Espírito, diga frutos do Espírito. Fruto do Espírito. Amor é o fruto, o resto caminha entre o amor. Deus é a natureza que Deus é. Deus é amor, Deus é bom. Quando você olha no dicionário a palavra bom, tinha que ter a foto de Deus, a foto de Jesus. Quando falar a palavra amor, tinha que ter a impressão de Jesus ali, porque Ele é a fonte de todo o amor, de toda a bondade, de toda a graça, de todo o favor. Irmãos, eu sirvo um Deus bom, eu sirvo um Deus de amor, meu Deus, por isso que eu sou feliz, porque Ele é bom. Ruim é o inimigo, que quer nos dar depressão, quer nos tirar a paz. Amor é o dom do Espírito e todos os outros são derivados dele. O amor é o caminho pelo qual atua todos os dons. Todo dom. Existe uma diferença entre dom espiritual e uma responsabilidade do crente. Eu vou dizer uma coisa. Que isso, pastor? Diga dom e responsabilidade. Como alguém que nasceu de novo, um cristão, eu tenho responsabilidade. Diga responsabilidade. O Sérgio é um evangelista. Eu vejo ele uma pessoa que tem um dom evangelístico. Porque ele tem facilidade de falar. Eu vou ser sincero para vocês. Eu aprendi... Mas não é um dom que flui em mim assim, numa veia forte. Mas pessoas têm dom que flui, uma chama. Só que isso não me ausenta de eu evangelizar. Não, quem tem que evangelizar tem que ser Ele. Jesus disse, ide por todo mundo. Pregar o evangelho a toda responsabilidade. O dom que Ele tem. E eu posso dizer, mas eu não tenho esse dom. Não me ausenta de ter uma responsabilidade. Na ausência, estou aqui. Você pode fluir em tudo. Na ausência de alguém. Na ausência de... Irmãos, quando nós começamos essa igreja, eu tive que fazer muitas coisas. Que eu falo, meu Deus, mas por que eu tenho que fazer isso? É porque ainda vai chegar os membros certos para fazer isso. Mas se tem só um rim, trabalha mais. Mas vai chegar aqui os evangelistas, os pastores, os mestres, os apóstolos. Vai chegar, fica tranquilo. Mas se não tiver quem tocar, pega o violão e vai tocar. E aí você vai tocando. Você fala, nossa, pastor, eu não sabia que você não tocava, nem eu sabia. Mas quando não tem, alguém vai ter que fazer. E você que quer ser pastor, aprenda a tocar, a cantar, a tirar oferta, a assobiar. Aprenda a fazer tudo, porque Deus vai te usar com tudo. Até Ele trazer aquele que flui. E aí você fala, meu Deus, graças a Deus por você, meu irmão. Eu estava aqui já orando e falei, meu Deus, que sufoco é começar uma obra do nada. Você é importante para a obra da edificação. Você não é insignificante que está me ouvindo. Eu preciso de você, você precisa de mim. Por isso que não tem glória, não tem maior aqui. Irmãos, um dedinho faz muita falta. Esse dedo faz falta demais. Tenta pegar alguma coisa pesada sem esse dedo. Tudo faz falta. Eu preciso de você, meu irmão. Você precisa de mim. E não tem que se gloriar que alguém é evangelista, que outro é mestre, que outro é pastor, que outro serve, que outro tem um dom de generosidade, Não, cada um flua conforme aquilo que recebeu do Senhor na medida de fé. Mas não se glorie se você é um bom evangelista, que Deus te deu um encargo. Diga, encargo e não cargo. Cargo se torna um título. E tem gente, irmãos, nós não se movemos por título.
Porque título você pode ter e amanhã você falar, estou fazendo isso, mas não é o que eu queria fazer. Isso é título. Agora, quando você tem um encargo, você fala, jamais eu vou parar de fazer isso. Existe uma chama ardendo dentro de mim que eu não vou parar de fazer. Existe algo que me consome aqui dentro e eu não posso parar de falar do Evangelho. Eu não posso parar de pregar. Eu não posso parar de dizer que você é importante. Porque você é. Porque existe algo dentro de mim. Mas tem pessoas que eles olham o dom da outra pessoa e eles ficam pequenininhos. Falam, meu Deus, eu não recebi nada, irmão. Você recebeu de Deus algo. Se é para evangelizar, evangeliza. Tem gente que recebeu o dom de hospitalidade. Temos que ser hospitaleiro. Antigamente, não tinha hotel no tempo de Jesus. E aí quando a caravana vinha da igreja dos irmãos, como que eles se hospedavam? Na casa dos outros. Aí o apóstolo Paulo está dizendo, irmãos, use o dom, você tem que ser hospitaleiro. Mas se não tem ninguém hospitaleiro, você vai abrir a porta da sua casa e receber alguém. E se hoje você pode fazer o seguinte, você não quer receber na sua casa? Paga um hotel para aquela pessoa. Se a tua comida é ruim, vai no restaurante, porque hoje tem condição. Mas você está servindo aquela pessoa, pagando um hotel para aquela pessoa, e aquela pessoa vai se sentir feliz às vezes no hotel, fala, meu Deus, eu precisava numa noite de descanso nesse hotel, com a minha família, eu precisava almoçar nesse restaurante. Você está sendo hospitaleiro, não quer dizer que você tem que hoje, nós temos recursos, mas naquela época não tinha hotéis. Aquela época era a casa dos irmãos, mas cada um deve servir, deve servir. Aleluia. E o que é isso, pastor? Nós estamos suprindo as necessidades um dos outros. O dom que Deus me deu, o dom que Deus te deu, é para suprir as necessidades. Todos nós temos dever como servo do Senhor. Todos nós devemos orar. Todos nós devemos evangelizar. Todos nós, isso é dever. Mas tem gente que flui muito mais fácil. Mas na falta de alguém, você tem que tampar essa brecha. Os dons, escuta aqui. Os dons são recebidos e não conseguidos. Diga recebidos. É Deus que dá. Não é uma conquista. Não é um mérito. É um favor imerecido. É Deus que me dá. Então eu tenho que entender isso. Não é algo que eu escolho, é algo que eu descubro dentro de mim. 1 Coríntios 12, 31. Mas eu posso querer alguns dons? Claro que pode. 1 Coríntios 12 e 31 diz assim. Vamos lá? 1 Coríntios 12, 31. Entretanto, procurai com os melhores. Se você olha um irmão e gosta do dom que ele tem, e fala, Senhor, eu quero ser usado igual aquele irmão. Não que eu quero ser melhor que ele, que eu quero competir com ele. Mas eu olho para ele e vejo tanto amor e tanta paixão na vida daquele irmão. Eu quero ter essa paixão. Me dá esse dom. Me dá um dom. Eu quero servir o Senhor. Então você pode procurar. Você pode procurar esses dons. 1 Coríntios 14, 12 a 13 diz assim. Assim também vós, vistos que desejais dons espirituais, procurai o quê? Progredir para que é os dons? Para que é dons? Edificar da igreja. Irmão, se você toca aqui, não se glorie em tocar. Se você canta, não se glorie em cantar. Você está servindo a noiva. O dom que Deus te deu é para servir. Continua o versículo, por favor. Pelo que o que fala em outras línguas deve orar para o que possa interpretar. É o 13. Amém. Vamos para frente. Pastor, como que eu recebo um dom? Uma das coisas que você pode receber um dom é pela imposição de mão. Que isso é transferível. Eu posso receber um dom? Claro, pastor. Pela alguém orando por mim e Deus, naquele momento, liberar um dom, porque é espiritual, diga espiritual. Sim, 1 Timóteo, capítulo 4, 14, diz assim, não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com imposição das mãos do presbitério. O que isso quer dizer? Que foi quando oravam por ele, impondo as mãos, ele recebeu algo de Deus. Por isso não despreze uma oração e uma imposição de mãos.
Atos capítulo 19, versículo 6 diz assim: impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito, e tanto falavam como que eles começaram a profetizar? Paulo declarou, ele falou: libera agora dons espirituais sobre a igreja. Eu libero dom. Irmãos, hoje nós vamos liberar aqui a unção de Deus e os dons aqui nessa manhã. E esses dons que Deus vai te usar vai ser de uma forma sobrenatural para edificar a casa de Deus. Não se achando nem nada mais nem nada menos, sabendo quem você é em Deus, que você foi chamado para a obra da edificação da casa de Deus. 1 Pedro 4:10. Algumas pessoas têm alguma dúvida: será que eu posso usar esse dom, exercer esse dom segundo a minha vontade, a hora que eu quero eu posso usar esse dom? Servir uns aos outros, cada um conforme, como bons. O que é um dispenseiro? O que é um bom dispenseiro? O dom que eu tenho para você, eu dispenso ele dou para você. Eu vou orar por você e você vai ser curado porque o dom que eu recebi. Eu vou falar, você vai ser tocada pela palavra porque o dom que eu recebi. Eu tô liberando ele. Não é meu, é teu. Eu sou um bom dispenseiro, eu sou alguém que está servindo você com meus dons e os meus talentos que Deus me deu. Olha para a pessoa do lado de novo e diz: eu preciso de você. Aleluia. Talvez você chegou aqui achando que não era ninguém. Não. Você é amado de Deus. Deus está te capacitando a cada dia mais para a obra do Senhor. Agora existe uma coisa, e eu vou finalizar e já vou orar aqui. Dons, escuta aqui, gente. Dons, eles podem ser usados ou eles podem ser enterrados, esquecidos. Os dons, porém, são irrevogáveis. Eu vou repetir. Dom, eu posso usá-lo ou eu posso enterrá-lo. Eu posso esquecê-lo. Mas Deus nunca toma aquilo que Ele me deu. Diga: se Deus me deu, eu posso enterrá-lo. Eu posso esquecê-lo. Mas Deus não tira. Por isso que às vezes você vai ver até escândalos, porque pessoas que têm dons, mas não têm vida de Deus. Eu vou repetir. Pessoas dentro da igreja, você vai ver escândalos, às vezes de homem de Deus. Eles têm os dons de Deus, mas não têm a vida de Cristo expressando neles. Que a vida de Cristo é o caráter de Cristo. É a natureza de Cristo. E eles usam, Deus cura. Mas você vai ver a vida da pessoa, você fala: meu Deus, como que pode Deus curar? Eu conheço aquela pessoa. Ele bate na mulher. Ele maltrata os filhos. Deus não toma aquilo que Ele dá. Mas cada um tem que cuidar como usa esses dons. E como zela por eles. Agora o dom ele pode ser enterrado. Como que ele pode ser enterrado? Ótimo. Pelas críticas. Quando eu recebo crítica, irmão, se você tem um dom de Deus, escuta aqui que eu vou te falar. Não tampa os ouvidos para as críticas. O dom é Deus que te deu para ser usado para esse irmão que está do lado. Nossa, esse irmão aí, não tem problema. Irmãos, se não edifica, fica quietinho, não abra a tua boca não. Se for abrir a boca, abra a boca para abençoar. Você é portador de bênção, não para criticar aquele irmão que é usado por Deus. E você está lá na low estima, lá na baixa estima, e está dizendo: mas olha o jeito que ele grita demais, ele pula demais. Fica quietinho, irmão. Você está muito low, você tem que aprender quem que você é em Cristo Jesus. Deus também te deu dons e talentos, e nós precisamos de vocês. Então não critique. Às vezes, pelo fato da igreja também não aceitar os dons. Eu vou dizer uma coisa, aqui nós aceitamos os dons. Tem igreja que o Espírito Santo ele não pode se mover. O Espírito Santo ele tem que entrar calado e sair mudo. Aleluia. Aqui quem manda é o Espírito Santo. Se ele mandar eu descer, eu desço. Se ele falar: eu vou manifestar a glória, pode descer, não precisa falar nada, não preciso de você. Fala assim: amém. Você não precisa mesmo. Eu sei quem eu sou. Que eu sou amado, eu sou. Pensar que o dom é insignificante. Pensar que esse dom não vai ajudar ninguém.
E tem pessoas que têm muitos dons e às vezes se sente até envergonhado de usá-los. Eu vou dizer para você, a igreja é o corpo. Eu quero que você coloque de pé aqui agora. A igreja é o corpo. Todos receberam um dom da parte de Deus, no mínimo. Se você nasceu de novo, você está aqui. Você é importante para essa obra. Não pensa que Deus te chamou simplesmente para você vir a um culto ao domingo e sentar numa cadeira. Esse é o começo da vida cristã. Mas Deus te chamou para você pegar a sua ferramenta. Aquilo que Deus confiou para você. Depois que você se ofereceu a Deus, não se conformou com esse mundo, renovou a sua mente. Agora você precisa não pensar nada mais de você, nada menos. Você precisa saber que você é importante para a obra da edificação. Você é importante. Você é importante. Eu vou repetir. Você é importante. Deus te deu os dons. Deus te deu o talento. E como corpo, nós temos que eliminar toda a comparação. Diga, não me compare com ninguém. Diga, dá uma olhadinha para mim. Fala, eu sou eu. Desse jeito. Desse jeito. Mas quem me fez assim. Mas se eu sou meio ruinzinho, Ele não vai me deixar assim. Porque Ele me ama tanto, que Ele já não vai me deixar do jeito que eu estou. E aquele que começou a boa obra, Ele é perfeito e Ele vai aperfeiçoar a cada dia. Fala para a pessoa, não para de ouvir, não para de vir na palavra, não para de vir ao domingo, não para de ir na célula, não para de ouvir, porque você vai ser transformado pelo que você está ouvindo. E o que você está ouvindo não é qualquer coisa, é a palavra de Deus que está entrando dentro de você, é Cristo que está entrando em você. E agora, essa palavra que entra dentro de você te transforma, para que você possa transformar outras pessoas. Você não vai transformar ninguém se você não for transformado. Você não pode ajudar ninguém se você não for ajudado. Primeiro senta, ouve, recebe, se alimenta, vai encher, vai transbordar. E quando transbordar, as pessoas que estão do lado vão receber. Aleluia. Não adianta uma igreja cheia de 10 mil pessoas se ninguém entende o que é ser membro. Um chega aqui, sai correndo, vai embora. O outro precisando da palavra que ele tem e recebeu de Deus. Não, meu irmão. Nós temos que viver unido. Família, membro, não é separado. Tira esse braço do corpo. O que acontece? Ele morre. Ele perde a vida. Tem muita pessoa que está desengrejada e falando assim, igreja não é importante. Irmão, Deus deu a vida pela igreja. Não foi por uma pessoa, foi pelo todo mundo. E eu quero dizer uma coisa. Igreja é importante, mas membro desconectado, ele morre. Tem que estar conectado no corpo. E não importa. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. E eu quero orar por você aqui. Eu declaro que vai ser uma ativação de dons aqui nessa manhã. Eu declaro que o Espírito Santo vai se mover de forma sobrenatural aqui nessa manhã. Deus vai ativar dons e talentos aqui nessa manhã. E se você está aqui, você fala, mas eu não me sinto. Essa palavra é para você. Você não precisa sentir, você precisa crer. O Evangelho não é por sentimento, o Evangelho é por crer. O Evangelho é fé, é crer. Você é importante para a obra da edificação da igreja. Aleluia.